Em jogo atrasado da 15ª rodada da Série A, o América recebe no Independência o Vasco. Vou trazer algumas informações de momento das duas equipes, prováveis escalações, uma análise e meu palpite ao final. Às 20 horas no Independência tem América e Vasco em um jogo atrasado do primeiro turno da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que têm o mesmo objetivo, tentar sair da zona de rebaixamento. O América que é o 19º colocado com 17 pontos diante da equipe do Vasco que é o 18º com 23 pontos. O Vasco, em caso de vitória, sai da zona de rebaixamento. O América, no máximo, tira um pouquinho de diferença para o próprio Vasco. Falar um pouquinho nesse vídeo de prováveis escalações, como deve ir a América Campo, como deve ir o Vasco também. Trazer uma análise de momento, como vem as equipes nos últimos jogos e também uma análise um pouco mais geral na competição. Também vou falar um pouquinho onde você vai poder acompanhar essas partidas e deixar o meu palpite ao final. Inclusive, já peço, deixa o seu palpite aqui nos comentários, quem você acha que deve vencer. Será que o Vasco consegue uma vitória fora de casa? Será que o América consegue uma recuperação nessa rodada? 15ª, né? Atrasado. Mas antes, vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo também, para você compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui no meu trabalho. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, agradeço demais. Ative o sininho de notificações para sempre que tiver um novo conteúdo você ser notificado. Sempre falando por aqui de futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Mas bora lá, falei um pouquinho da posição das duas equipes na tabela, enquanto você pode acompanhar também a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que em caso de vitória pode ultrapassar o Santos, o Goiás e o Bahia. Ele empata em número de pontos com o Goiás, só que pelo primeiro critério de desempate, além do número de pontos, o Vasco ficaria à frente do Goiás. Sairia da zona de rebaixamento, né? O América, no máximo, ele pode tirar um pouquinho dessa diferença na classificação justamente para o Vasco. O América que vem de uma derrota para o Bragantino por 2-0 no Independência também. Antes disso, o América empatou contra o Cuiabá fora de casa em 2-2, num jogo até que o América conseguiu abrir um 2-0. Antes disso, o América ensaiava uma recuperação. Tinha superado o São Paulo, tinha superado o Santos, a partir de alguma recuperação comandada pelo Bustos, que chegou durante esse segundo turno pós-trabalho de Mancini. Do outro lado, um Vasco que teve o novo comando técnico também, né? Chegou o Ramon Dias e começa também não só a ensaiar, mas já a desenhar essa recuperação e já realmente colher frutos dessa recuperação, já ter essa saída da zona de rebaixamento. O Vasco que nos últimos jogos conseguiu vencer 2 e empatar outro nos últimos 3 jogos, conseguiu golear o Coritiba, conseguiu fazer um 4-2 sobre o Fluminense, empatou contra o Bahia. Antes disso, tinha conseguido, ele perdeu para o Palmeiras, mas antes da derrota para o Palmeiras em São Paulo, conseguiu superar o Atlético no Rio de Janeiro por 1-0. Então é um Vasco que vive o melhor momento, né? Por mais que sejam equipes que estão lá coladas na tabela, é um Vasco que vive o melhor momento. É um Vasco que joga melhor também. Esse retrato dos 2 últimos jogos do Vasco mostram muito bem o quanto que o Vasco consegue desempenhar melhor do que se a gente compara com o América. O primeiro tempo do América contra o Cuiabá, na verdade, o início do jogo contra o Cuiabá mostra o quanto que o América poderia ter uma recuperação, mas o quanto que o América também emocionalmente está muito mal. Tomou um gol, uma falha de atenção absurda, terminou tomando empate. No jogo contra o Bragantino foi um América que praticamente não existiu e o Bragantino conseguiu construir uma vitória, só não foi tranquila por conta do próprio Bragantino. Conseguiu fazer 1-0, teve um pênalti que o Mastriani terminou perdendo, mas no final o Bragantino foi lá e conseguiu fazer o segundo gol. O América que tem a segunda pior defesa do Campeonato Brasileiro com 49 gols sofridos e só é a segunda por culpa do Vasco, porque o Vasco conseguiu golear o Coritiba e o Coritiba ultrapassou essa meta que ninguém quer, né? O Coritiba, inclusive, a América tem 49 gols sofridos, o Coritiba no momento, até atualizando, 51 gols sofridos dentro dessas 24 rodadas praticamente, né? O América com 23 jogos, o América e o Vasco com 23 jogos disputados, justamente pelo jogo atrasado no primeiro turno. Falando um pouquinho do aproveitamento do América como mandante, são 4 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Olhando um pouquinho do aproveitamento do Vasco como visitante, uma vitória, que foi também em Belo Horizonte, uma vitória sobre o Atlético lá no início do campeonato,
4 empates e 6 derrotas, mas é bom a gente recordar, os últimos jogos do Vasco como visitante foram bons, né? Um empate contra o Bahia e teve a derrota para o Palmeiras por 1-0, mas foi uma derrota que o Vasco fez com que o Palmeiras suasse bastante. Para alguns, um resultado um tanto questionável por erros de arbitragem, mas derrota, né? Derrota do Vasco, 1-0 para o Palmeiras. Olhando um pouquinho agora sobre desfalques e sobre prováveis escalações para o confronto. Desfalques primeiro do América. O América não conta com o Avelar, não conta com o Everaldo, ambos suspensos. O Aloysio, o Marcinho, o Matheus Henrique, Mateuzinho, Renato Kaiser e Wanderson, esses outros no DM. Olhando um pouquinho dos desfalques do Vasco, o Vasco não vai contar com o Capasso, com Robson, Gabriel Dias, De Luca e Eric Marcos. Vou passar aqui as prováveis escalações, mas fica até o final porque eu vou trazer também onde você vai poder assistir e meu palpite para o confronto. Provável escalação do América conta com Matheus Cavicchioli, com Daniel Borges, com Ricardo Silva, Maidana e Éder. Um asterisco daqui a pouquinho, falar um pouquinho sobre essa defesa do América. Meio de campo com Breno, Martinez, Juninho. Juninho é um cara que tem mais constância nesse América, desde o trabalho do Mancini, é o cara que vem sendo um pouco mais titular desse América no meio de campo, é o cara que tem alguma limitação técnica, mas que cobre muito bem os espaços. Lá na frente o Felipe Azevedo, finalização interessante de fora da área, alguma velocidade, ele sempre é da esquerda puxando para o meio e finalizando com a perna direita. Rodriguinho e o Mastriani, que é um dos que foge um pouquinho dessa curva abaixo do América. Na verdade, se a gente olha, o meio de campo para frente do América não é tão terrível, mas a linha defensiva é muito abaixo, tanto é que os números mostram isso. Sobre o asterisco na linha defensiva, Éder não é lateral esquerdo. Éder ele pode ser improvisado na lateral, ou o América pode ir com os 3 zagueiros, Éder, Maidana e Ricardo Silva, e liderar um pouquinho o Daniel Borges. Tem essa possibilidade. Olhando aqui a provável escalação do Vasco, o Vasco deve ir com o Léo Jardim, com o Puma Rodrigues, com o Medel e o Medel mais uma vez na zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes e Payet, 4 homens no meio de campo, e lá na frente o Vegete e o Rossi. Você vai poder acompanhar esse jogo tanto no Sport TV como no Premier, segundo o GE, e também você, como uma sugestão, eu deixo aqui para você acompanhar na rede oficial, é no YouTube, é de graça, é apenas com áudio. Você vai ter algumas imagens também no pré-jogo, mas é apenas via áudio, com também alguns números na tela. Convite, eu vou estar muito provavelmente lá na transmissão de América e Vasco, lá no Na Rede, comentando também, trazendo alguma análise por lá. Deixa o seu palpite aqui embaixo. Meu palpite é de ou vitória do Vasco ou empate. Pelo momento das duas equipes, pelo trabalho do Ramon Dias e pelo trabalho do Bustos. O trabalho do Bustos que até ensaiou uma recuperação, mas emocionalmente é um América muito abaixo e defensivamente é um América muito abaixo também. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você é novo. Deixa o joinha se você gostou do vídeo. Vou ficando por aqui. Até a próxima.